Meu irmão, minha irmã, por que temos que jejuar? Jejuar muda o nosso próprio coração. Deus nos deu todas as coisas. Contudo, se o nosso coração não estiver sensível o suficiente para ouvir a voz dele e ter acesso a ele e ficar sensível ao Espírito, não vai ter proveito nenhum. Então, meu irmão, minha irmã, o jejum, ele serve para que a gente tenha sensibilidade. Gente, agora, isso aqui é para que vocês não tenham dúvida. Presta atenção nessa passagem de Mateus 17, 21. Gente, eu quero que você preste atenção nisso. Em Mateus 17, 21 diz assim: mas essa espécie só sai com oração e jejum. Isso confunde muita gente e me confundia. Quando você vê, mas essa espécie, aí você fala, mas aquela passagem do demônio, ou seja, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração? Então coisa ruim tá na minha vida, eu tenho que jejuar porque para que ele saia. Gente, isso confunde muita gente. E eles concluíram que somente com jejum e oração que alcançamos autoridade suficiente para alcançar aqueles demonião. Muitos pensam assim, gente. Agora eu vou analisar esse versículo com você e depois eu quero que você entenda e que você estude depois se você entender essa verdade. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 17, 14 a 21. Vamos analisar dentro do contexto da passagem. Quando chegaram aonde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e falou: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataque e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam o curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Olha a indignação de Jesus. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus disse, mas essa espécie só sai por jejum e oração. Isso incomodou os discípulos. E os discípulos, eles quis saber por que eles não haviam conseguido. Eles fizeram uma pergunta clara e Jesus deu uma resposta clara que se encontra no versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Meu irmão, minha irmã, precisa ficar mais claro que isso? Agora eu quero que você entenda. Jesus lhes disse aqui que eles não conseguiram expulsar por causa da pequena fé deles. Ou seja, por causa da incredulidade do coração e ponto. Eles não falaram que era por causa da falta de jejum e oração. Simplesmente por causa da incredulidade que eles não conseguiram expulsar os demônios. Não por causa da oração e do jejum.
porque os discípulos já jejuavam. Aí no versículo 20, ele lhes dá uma lição do grão de mostarda. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé de vocês, nada será impossível. O que muito confunde os cristãos é o que Jesus diz no versículo 21, que essa espécie só sai através de jejum e oração. É obviamente que Jesus, ele não podia se contradizer. Fica muito claro, gente, analise isso. Fica muito claro que Jesus, ele já tinha mudado de assunto. Passado de demônio para fé em incredulidade. Ele está falando de uma incredulidade que vai impor limitações na nossa vida. Ele está se referindo a essa espécie de incredulidade, não espécie de demônio. Essa espécie de café, essa espécie de dinheiro, essa espécie de demônio ou essa espécie de incredulidade. Pode ser usada essa espécie de muitas formas. Nós não precisamos do favor de Deus, porque Deus já nos deu tudo na cruz de Jesus. Agora, para que a gente precisa fazer jejum para expulsar demônio, gente? Sendo que Deus já nos deu tudo na cruz. Vocês estão entendendo a profundidade de que a maioria das igrejas prega?